Senhor. Amém. Salmo de número 73. E eu queria que, ao ler, eu vou aguardar que você encontre aí na sua Bíblia, para você acompanhar a leitura. E eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta sobre as suas mãos. Durante a ministração, eu não vou me demorar, mas eu queria compartilhar algumas coisas que está aqui nesse texto. Então vamos voltar várias vezes os nossos olhos aqui para o texto que lemos. Diz assim: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilha das canseiras dos mortais, não são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge com colar, e a violência que os envolve com um manto. Os olhos saltam-lhes a gordura, do coração brota-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, de opressão fala com altivez. Contra o céu desanam a boca, e com a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e tem por fonte de que bebem e lá no sul. E diz: como Deus sabe, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sendo tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. E só refletir para compreender isso, achei muito pesado para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e fazes cair na destruição, como fica de súbito assolados e totalmente aniquilados de terror, como um sonho, quando se acorda, assim diz o Senhor, ao despertar, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava empotrecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na tua glória. A quem mais tenho eu no céu? Não há outra quem me comprasse na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos que são infiel para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Amém? Você pode fazer um minuto de oração comigo aqui? Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor. Nós pequenos, falhos, imperfeitos, Senhor, para entender as grandezas da tua palavra por nós mesmos, senão pela orientação e direção do teu Espírito. Limitados no conhecimento, Senhor, estamos aqui agora na inteira disposição do Senhor, para que tu fales ao nosso coração. Dê-me agora, Senhor, clareza para expor o texto sagrado aos corações que me ouvem aqui. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, o teu povo que veio aqui para ouvir a tua palavra. Eles não vieram aqui para
ouvir, ó Deus, meros discursos humanos, para ouvir a Tua palavra, que é poder de Deus, a Tua palavra que é direção, que é luz, a Tua palavra que é alimento para as nossas vidas. Pai, agora nesse momento me põe à disposição e peço que os Teus filhos tenham um coração receptivo, aberto a ouvir a Tua palavra, disposto para obedecer e cumprir a Tua vontade. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos? Deus abençoe. Queridos, eu queria hoje refletir sobre o tema um levita em crise com Deus. A palavra que lemos aqui, o texto que lemos aqui, me parece um diário de um homem que conhecia Deus. Um homem que era sacerdote na casa de Deus, pois vocês que conhecem a palavra de Deus sabem que o levita é um tipo de sacerdote que fazia algumas funções sacerdotais na casa de Deus, inclusive do louvor. E nós estamos aqui diante de um homem chamado Asaf. Um homem que, no tempo do rei Davi, era o chefe do louvor. Ele era o ministro, líder do louvor na casa de Deus. Um homem que teve profundas experiências com Deus. Muitos textos aqui poderíamos ler, mas nós vamos ficar presos a esse texto aqui. Esse homem, quando Salomão, depois ainda da partida de Davi, quando Salomão ascendeu o trono e construiu o templo do Senhor, a casa de Deus, quem era o líder da orquestra do louvor na inauguração da casa de Deus? Asaf. E Asaf, quando começou a tocar com a orquestra da casa de Deus, começou a louvar, a Bíblia diz que no dia da inauguração do templo, uma glória de Deus encheu o lugar, de forma que as pessoas não podiam ficar de pé, e os sacerdotes não conseguiam entrar para ministrar, tamanha glória que tomou conta do lugar. Aleluia. Eu estou dizendo para os irmãos entender quem é o personagem que vamos estudar nesta noite. O homem, Asaf, era um homem de Deus, que conhecia Deus, mas que houve um momento na vida dele que ele teve uma crise de fé. Irmão, crise de fé não é só para réis mortais. E sabe o que eu acho interessante na Bíblia? A Bíblia não esconde as fraquezas dos grandes homens. Exatamente para a gente entender que esses grandes homens que fizeram grandes feitos, que foram grandes instrumentos de Deus, eram humanos, como nós. Homens com crises, homens com dificuldades, homens que muitas vezes entravam em depressão. Sim. Isso para você começar a entender que eu não sei, você, todos que estão aqui, eu não conheço sua vida. Talvez você entrou aqui numa crise, numa depressão, numa tristeza, numa angústia, e você pensa que é só com você. Não, queridos. Muitos homens de Deus, e nós vamos falar do Asaf, mas eu posso citar vários homens de Deus que tiveram suas grandes crises. Um deles era profeta Elias. Então você que conhece a história sabe que Elias teve uma grande experiência no Carmelo, quando desafiou os profetas de Baal e disse assim: nós vamos fazer um desafio, vamos colocar 2 altares aqui e vamos clamar, eu vou clamar o meu Deus, vocês clamam o Deus que vocês acham que é Deus, Baal, e o Deus que manda fogo será Deus, porque não cabe 2 deuses nessa terra. E os profetas de Baal clamou, e Deus, Baal não é Deus, então não pode mandar fogo. Mas o que acontece? Elias, quando clama, ele fala: Senhor, para que saiba que tu és Deus em
Israel, que eu sou profeta, manda fogo. Deus abre o céu e manda fogo e consome aquele animal sobre o holocausto. Mas depois esse mesmo Elias, que teve essa grande experiência com Deus, estava debaixo de uma árvore dormindo e falando: Senhor, basta, tira agora a minha vida. Chega. E é quando eu vejo, e eu leio em Tiago, você pode até, se você quiser tomar nota, Tiago, quando cita Elias, na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, Tiago, quando ele cita essa passagem do profeta Elias, ele fala que Elias foi um homem que teve tanta experiência, um homem tão forte e tremendo, que ele disse que não ia chover, e 3 anos e meio ficou sem chover, e depois ele pediu chuva e Deus mandou chuva. Mas quando ele cita Elias, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Apesar de ser homem de Deus e de ter grande experiência com Deus, era homem, humano, sujeito aos mesmos sentimentos que qualquer um de nós, que descia e que às vezes duvidava. Nós podemos citar a crise de vários homens de Deus, mas eu vou falar do Asaf. O Asaf era um adorador, um homem com grande experiência com Deus. Mas ele vai dizer aqui nesse salmo que houve um momento em que ele quase desviou da fé. Se você abrir comigo a Bíblia, e se você está com a Bíblia aberta e acompanhar o versículo 2, diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que me desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Nós estamos aqui com um diário, né, de um homem. Sabe aquele quando a gente... Hoje não se faz mais isso, né? Mas antigamente a gente colocava os nossos sentimentos em um diário. E aqui está o diário de um homem, de um sacerdote, de um levita. Ele diz assim: houve um tempo em que quase me desviei. Porque ele diz: eu invejei a prosperidade dos ímpios. Se você continuar a leitura aqui comigo, eu te encorajo a ler em casa. Ele começa a dizer aqui assim, sabe por quê? Porque os ímpios prosperam, os perversos se dão bem, os arrogantes se dão bem, parece que não tem nada de errado com eles, vivem uma vida numa boa. E eu, que sou o teu servo, que estou tentando andar na tua presença, que estou tentando fazer aquilo que agrada, que estou procurando obedecer os teus mandamentos, eu estou sendo afligido. É Deus. Alguns dizem que talvez as aves estivessem com um problema de enfermidade, porque ele diz aqui que os ímpios têm boa saúde, a cultura lhe salta aos olhos, tem boa saúde, e eu sou afligido, sofro dores. Bom, a primeira coisa que eu queria refletir com os irmãos aqui nesta noite: às vezes parece que o mundo é injusto, né? Parece que vivemos num mundo de ponta cabeça, onde os ímpios se dão bem, aquelas pessoas que fazem trapaço, aquelas pessoas que fazem tudo errado se dão bem, parece que não tem nada de errado. E quem anda direito, quem faz tudo direito, e quem está tentando buscar a Deus verdadeiramente, sofre. Percebe que quando eu leio a história de Asaf, se você ler também, muitas vezes você vai ver sua vida aí. Quantas vezes nós nos indignamos com os políticos, os homens lá de Brasília, que dão o seu jeitinho, fazem suas falcatruas, roubam o país, se enriquecem ilicitamente, e depois ainda dão uma volta por cima e volta
com os cargos mais altos, alcançando os palácios do governo do nosso país. Existe um momento que parece que a gente tem vergonha de ser honesto, porque só se dão bem na vida fazendo as coisas desonestamente. As pessoas desonestas alcançando bons lugares, e quem trabalha honestamente não sai do lugar. Quando você vê perversos, ímpios perversos, vivendo bem, e você passando dificuldade para pagar a prestação da sua casa, falta às vezes o aluguel, e você vê o ímpio vivendo bem. Foi essa crise de Asaf. Asaf olhou para essa situação e disse: e aí? Se você ler para mim, você lê comigo, versículo 3, olha aí: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupação. Seu corpo é sadio e neve, não partilha das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele está falando aqui que os soberbos, os arrogantes, os ímpios, tudo vai bem na vida para eles, enquanto muitas vezes o justo está sofrendo. É um mundo que parece que está tudo de pé de ponta a cabeça. Está dizendo aí, por isso que eles são arrogantes, diz aí Asaf, por isso que eles falam contra o mundo e contra Deus. Mas esse homem está em crise. Eu não sei quanto tempo esse homem está em crise, mas esse homem está em crise. É um levita, mas ele está vendo o mundo de ponta cabeça, como muitas vezes nós estamos vendo. Mas escuta aqui, eu me fico imaginando Asaf chega na igreja, pega o seu instrumento, vai cantar, ele está lá cantando Deus, sobre a grandeza de Deus, aqueles cantos lá de Israel, Baruch, Rabá, Vicente, Nanai, está cantando. Ele está cantando, mas dentro do seu coração está um conflito muito grande. Houve um momento na vida de Asaf, vou mostrar aqui para vocês, que ele começou a perguntar a Deus: será que Deus existe? Será que Deus não está vendo tudo isso? Aonde está Deus dessa bagunça toda? Agora imagine, senhores, o homem está em cima do altar, o homem está cantando, mas o seu coração está uma dúvida, está em conflito. Mas deixa eu dizer para você, às vezes acontece conosco. Deixa eu te dizer uma coisa para você: nunca pense que quem está em cima do altar é super-homem. Para com isso. Entenda que quem está em cima do altar é a gente como a gente. Não pensa você, porque o pastor está aqui, traz uma ministração, é boca de Deus na sua vida, que ele não tem seus conflitos, suas dores, seus dilemas, suas dúvidas. Só Deus sabe como é que a gente sobe aqui às vezes. Só Deus sabe que muitas vezes nós subimos no altar arrastado. Só Deus sabe como é que a gente sobe o coração daquele jeito. Mas existe um chamado e nós precisamos cumprir a missão. Seja chorando, seja sofrendo, precisamos cumprir a missão. Asaf está aqui. Se você ler, Asaf vai dizer aqui assim, que nem falava
com ninguém, porque se ele falasse, as pessoas iam ficar escandalizadas, em outras palavras. Só em dizer seria afronta para os filhos de Deus. Sabe o que é pior? Muitas vezes a gente não pode compartilhar os nossos conflitos, porque senão o que vai dizer? O levita, o pastor, o profeta? Não pode. Asaf sofria, e sofria sozinho, porque ele não podia compartilhar. Você entende isso? Está aqui um conflito, um homem em conflito com Deus. Mas eu queria que você meditasse comigo 4 coisas aqui, e você vai entender essa palavra nesta noite. Primeira coisa que eu quero que você entenda, antes da gente entrar, eu queria que você olhasse comigo o versículo 11. Quando ele diz aqui, e diz: como sabe Deus? Ele está falando aqui que os perversos estão se dando bem, os simples estão sendo assolados. Ele faz uma pergunta: será que Deus não está vendo? Será que não há conhecimento do Altíssimo destas coisas? Mas passa um tempo, ele vai para a casa de Deus, e um dia na casa de Deus, Deus se revela a ele, e ele vê o mundo pelas óticas de Deus. E ele vai entender algumas coisas que eu queria que você entendesse comigo aqui hoje. A primeira coisa que eu queria que você anotasse no seu coração, se você tem uma caneta para você anotar, anota aí, um bloco de nota aí no seu celular, anota. A vida com Deus não nos isenta do sofrimento. Se disser um dia para você: vem para Jesus, que seus problemas acabaram, você nunca mais vai sofrer, mentiram para você. Segunda coisa, vida com Deus não significa prosperidade, abundância, sossego nessa vida apenas. A vida com Deus não trata apenas deste mundo aqui. Deixa eu já começar por um leque aqui para você. Esse mundo é um mundo injusto mesmo, é o mundo do pecado. Aqui nesse mundo vamos continuar vendo safado se dar bem e honesto se dar mal. Esse é o mundo do pecado. É assim desde que mundo é mundo, ou seja, desde que o pecado entrou no mundo. O mundo é desse jeito. Nessa vida continuaremos vendo os ímpios indo bem e justos sendo afligidos. Mas a Bíblia diz que se esperarmos em Cristo, diz o apóstolo São Paulo, somente para essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Se a nossa esperança em Jesus é apenas para essa vida, aí nós estamos perdidos. Sabe por que às vezes nós entramos em crise ainda maior? Como Asaf? Asaf sabe o que é Deus. E às vezes a nossa crise é porque a gente sabe o que Deus pode fazer, irmão. A gente já viu o que Deus pode fazer. A gente já experimentou o poder de Deus. Mas existem momentos que parece que Deus fica caladinho. Existe momento que parece que Deus não fala nada. Seu calvário vai se arrastando dias e dias e parece que Deus não está vendo. Mas eu ouvi uma coisa que disse que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. A gente sabe, e a gente acostumou também a ouvir que Deus faz, que Deus faz, que Deus faz, e aí a gente acostumou assim: ou Deus faz, e quando Ele não faz, a gente fica assim: cadê Deus? Asaf está aí subindo no altar, está cantando, está adorando, mas o coração está em crise.
disse: cadê o Senhor que não está vendo isso aqui? O mundo está virado, as coisas estão invertidas. Aonde está Deus? Aonde está o Senhor? Mas aí eu queria te convidar para ler o Salmo, o versículo de número 17, que diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, com o fim dos ímpios. Quanto tempo durou esse cavalo de Asaf? Eu não sei. Se eu fosse ler esse salmo, todas as palavras aqui com os irmãos, você vai ver que o Asaf diz que o coração dele azedou. Sabe aquelas pessoas que de tanto sofrimento se tornam amargas? Sabe aquelas pessoas que você encontra e às vezes eles são amargos? Critica ele não. Joga pedra nele não. Às vezes você não sabe o que ele passou. Você não sabe os conflitos do seu coração. A vida às vezes nos faz isso mesmo. São tantos sofrimentos que o nosso coração azeda. Eu imagino que Asaf virou aquele cara emburrado. Eu imagino que Asaf disse que o coração dele azedou. Não via mais beleza em nada. Mas um dia Asaf entrou no templo. Mas escuta, não foi no dia do culto não. O culto é bom. Que culto maravilhoso que eu tenho aqui. A glória de Deus, irmão, é real nesse lugar. Ele sentia o mover de Deus. Enquanto as irmãs cantavam aqui, a gente sentia a presença de Deus nesse lugar. Tem uma presença gloriosa, soberana nesse lugar aqui hoje. Tem uma glória de Deus aqui. Que bom que a gente pode entrar na casa de Deus e nos derramar diante de Deus, chorar, contar as nossas dores. A igreja é para isso mesmo. Quando as meninas louvavam, nós víamos as irmãs ali chorando na presença do Senhor. Que bom que a gente tem essa liberdade. Glória a Deus. Nós temos para quê? É para isso que a gente vem na casa de Deus, é para chorar. Não existe lugar melhor para chorar do que nos pés de Jesus. É nos pés dele que a gente conta as nossas dores, as nossas mazelas, chora as nossas aflições, as nossas feridas. Mas houve um dia em que Asaf teve um encontro com Deus no santuário, mas não foi numa reunião como essa, foi sozinho. Um dia Asaf entrou não para tocar, não pegou o instrumento, ele não foi para cantar, ele entrou um dia no santuário para meditar. E nesse dia ele viu alguma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa que Asaf viu, até que entrei no santuário e vi o fim dos ímpios. Sabe aqueles ímpios que ele invejava? Sabe aquilo que ele pensava assim: o ímpio faz tudo errado e se dá bem. Ele viu que o que vale não é só essa vida. E o fim? E no fim dessa vida? E quando acabar, de que adianta se dar bem aqui, às custas dos outros? De que adianta se dar bem aqui, fazendo propina, enganando, subornando, passando por cima de todo mundo, atropelando todo mundo, mas e no fim dessa vida o que te espera? E aí Asaf viu que o fim dos ímpios é triste. Irmão, não é porque nós não estamos vendo Deus matando, Deus punindo, Deus fazendo justiça com espada de fogo todo dia, que Deus está inerte, não. Existe um dia de prestação de conta, e todos aqueles que não se arrependerem de seus pecados diante de Deus vão ter que encarar o juízo de Deus. Por isso,
Eu sei que muito hoje eles não gostam de ouvir uma mensagem sobre juízo de Deus. Mas eu ouvi uma coisa interessante que eu guardei comigo para a vida inteira. É por causa desse mundo injusto. Esse mundo injusto exige que um dia Deus se levanta e julgue o mundo. Essa vida injusta exige que um dia Deus se levanta para fazer justiça. Por isso que, se você não gosta de juízo final, de ouvir sobre um dia que os livros serão abertos e que todos, vivos e mortos, terão de comparecer diante de Deus para serem julgados, o mundo exige isso. Sabe o que está aqui implícito? Asaf, ele se deparou com uma aparente apatia de Deus. Uma aparente apatia que Deus está vendo tudo errado, não faz nada. Mas Deus mostrou para ele que os justos, que os ímpios terão que pagar pela sua injustiça. Que haveria um dia em que o tribunal de Deus se levantaria. A gente é meio afobado, né? A gente quer que tudo resolva aqui, agora. Calma. Eu não sei quem entrou aqui hoje que sofreu uma injustiça e que fica assim, por que Deus não cobra? Calma. Deus tem seu tempo, Deus tem seu dia, Deus tem sua hora. Calma. Tem pessoas que falam assim, que essa vida é como um restaurante, ninguém sai sem pagar. Algumas coisas a gente sabe que a gente sempre paga nessa vida, porque além da semeadura é verdade, o que a gente semeia, a gente colhe. Mas vendo que alguns nessa vida saem como se tivesse saído ileso, um dia terá que se levantar do trono, do túmulo, e enfrentar o trono de Deus, aquele que está sentado no trono, frente a frente, se não se arrependeu dos seus pecados. Asaf viu uma coisa interessante: não adianta apenas o como vivemos aqui, importa como será o final. E Deus falou para Asaf assim: Asaf, hoje você está sofrendo, mas eu tenho um final de glória para você. Oh, aleluia. Você hoje pode estar sofrendo, a tua história hoje pode não estar sendo das melhores, os ímpios podem estar melhor que você hoje, mas no final a história dos ímpios será triste, e o final que eu tenho para você é de glória. Por isso que eu disse para você que nós não esperamos em Cristo somente para essa vida. Nós esperamos em Cristo, servimos a Cristo, porque Ele nos prometeu um fim de glória. Aleluia. Ele nos prometeu que no final habitaremos lá nas mansões celestiais, onde não haverá choro, nem pranto, nem clamor, nem dor. Glória a Deus. Que habitaremos no mundo onde habita a justiça de Deus, no mundo onde não existe injustiça que existe nesse mundo. E quantos estão aqui que têm a esperança do fim, está com Deus, diz amém. Amém. Oh, glória a Deus. Olha o que Deus viu aqui, vou caminhar para encerrar. Até que entrei no santuário de Deus, versículo 17. E atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, os fazes cair em destruição, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de torrou. Como sonho, quando se acorda, assim o Senhor despertar e desprezará a imagem deles. Versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava emputecido e ignorante, era como irracional na sua presença.
Ele reconhece que estava diante de Deus com o coração azedo, como um racional. Às vezes a gente pensa que o ímpio, irmão, vive bem nessa vida, mas às vezes é só aparência. É verdade. E tudo parece que está bem, nem sei. Sabe o que o ímpio não tem? Diferente de você, se você é um servo de Deus e tem a Cristo como seu Salvador, capaz de poder deitar se não acordar amanhã. A morte não é o terror para você. Você tem certeza que onde vai a sua alma? E o ímpio que não tem certeza, sabe o que diz alguém? Diz alguém que um dia, um minuto no céu, um minuto no céu de glória vai compensar toda a nossa vida de sofrimento nessa terra. O céu é tão glorioso que um minuto no céu você vai falar assim: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena me manter fiel. Valeu a pena quando às vezes eu quis desviar, eu quis abandonar a fé, quando meu coração ficou azedo, sem eu entender o sofrimento da terra, mas eu não desviei, eu continuei confiando, valeu a pena. Aleluia! Um minuto no céu compensará nossa vida inteira de sofrimento na terra. Agora imagina os senhores, nós teremos uma eternidade de glória para viver. Mas essa mesma pessoa diz que um minuto no inferno vai fazer a pessoa se arrepender de toda a sua vida regalada aqui. No céu nós vamos falar: valeu a pena sofrer firme com Jesus. Mas no inferno, aquele que teve do melhor aqui nessa terra, riqueza, fama, glória, poder, dinheiro, um minuto no inferno, ele vai dizer: por quê? De que adiantou minha vida na terra, cheia de glamour, de glória? E aqueles que ultrapassaram, aqueles que fizeram o que fizeram, vão dizer, vão se arrepender amargamente. Deixa eu dizer para você, pode não crer nisso. Como diz o pastor Cláudio de Duarte, você pode não crer que o inferno existe, mas pode chegar lá e falar: mas eu não acreditava que você existia. O diabo lá vai chegar e falar assim: não tem problema não, aqui não existe fé. Fé é a concorrente que existe. Aqui você pode sentar nessa cadeira pegando fogo, sem fé mesmo, que eu já vou lhe atender. Você pode não acreditar, mas existe um fim de glória e um fim de sofrimento. E o destino se faz aqui, através de Cristo Jesus. Olha o que o Asaf diz aqui. Olha o versículo 23. Olha aí para a sua Bíblia. Ele diz aqui, olha. Quando ele diz assim, que ele viu o sofrimento dos ímpios no final, que Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios, e que um dia os ímpios pagará. Ele diz no versículo 23, todavia estou sempre contigo, tu me segura pela mão direita. Deixa eu dizer para os irmãos uma coisa: você não está sozinho nesse sofrimento. Às vezes parece que Deus não está, mas Jesus está do teu lado, segurando a tua mão nesse momento de aflição da sua vida. Sempre esteve comigo, me segura pela mão direita. Versículo 24, tu me guias com o teu conselho. Mas no final do versículo 24 é o que mais me canta. Tu me guias aqui, tu me pegas pelas mãos, tu me guias pela mão com o teu conselho, e no fim tu me recebes na tua glória.
Oh, aleluia. A esperança do crente. Um dia o sofrimento vai acabar. Um dia a dor vai cessar. E Deus vai te receber na glória. Então, apesar das suas dores, apesar do teu sofrimento, continue com Jesus. Ele tem um fim de glória para a tua vida. Aleluia. Continue com Jesus. Eu quero hoje com essa palavra, eu estou caminhando para terminar. Com essa palavra eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui sabendo uma coisa: como crente a gente também sofre. Talvez até mais do que aqueles que não servem o Senhor. Mas existe um fim de glória para nós. Porque eu quero que você saia daqui hoje, apesar do seu sofrimento e dos sofrimentos que você poderá enfrentar ainda nesta vida, você continue, mesmo no sofrimento, você continue crente. Continue crente, apesar da tribulação. Continue crente, apesar das aflições. Continue crente, apesar das dificuldades da vida. Continue crente, porque o fim de Deus glorioso nas nossas vidas perseverar no Senhor. Glória a Deus. Ele está dizendo aqui que tu me recebes na tua glória. Agora aquele homem que está falando que os ímpios prosperam, cadê Deus? Ele faz agora a declaração linda: que mais tenho eu no céu? Não há outrem que me compraze na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Agora o versículo 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiel para contigo. Agora o conselho dele no último versículo deste salmo: quanto a mim, é bom estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os teus glória a Deus, aleluia. Porque eu quero que você saia daqui hoje, na sua dor, na sua aflição, na sua dificuldade, dizendo: Deus continua sendo bom. Aleluia. Para mim, mesmo sofrendo, mesmo na dor, bom é continuar junto a Deus. Mesmo com as aflições que eu estou passando, com as lutas e as dificuldades, bom é estar junto a Deus. Porque o Senhor continua sendo bom. Não é porque você está sofrendo que Deus deixou de ser bom. Todos nós, o sofrimento, ele é inerente à vida humana. O sofrimento, ele vem para todos. Não existe quem se escapa dele, nem mesmo quem está com Jesus. Mesmo com Jesus, a gente sofre. Aliás, até o próprio Deus, quando pisou nessa terra, sofreu também. Chorou, foi abandonado, foi traído, experimentou as amarguras desta vida, experimentou o que é estar nessa terra, nessa pele, nesse corpo. Ele sabe muito bem das aflições que nós passamos, sabe, porque ele esteve aqui e ele viveu nesse mundo, ele pisou o nosso chão, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão. Agora, irmão, que Deus glorioso é esse, que deixa o céu de glória para sofrer com os homens que sofrem. Jesus esteve aqui e ele sofreu nessa terra, mas ele tem um fim de glória para a nossa vida. Aleluia. Aguenta com Jesus, supera com Jesus, fica firme com Jesus. Existe um céu de glória, um paraíso para você, uma eternidade que vai valer a pena.
que vai compensar você por todo este sofrimento. O apóstolo São Paulo diz aos Romanos que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que a nós há de ser revelado. Eu queria que você orasse nesse momento comigo. Queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e pensasse em tudo aquilo que você ouviu aqui hoje. Eu queria que nesse momento você abrisse seu coração para Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu disse de vários homens na Bíblia que sofreram, que tiveram crises, sendo homens de Deus, tiveram suas crises. Sabe o que eu vejo? Mesmo esses homens que sofreram suas crises, questionaram a Deus. Nós estamos vendo aqui a história do Asaf, né? Ele questionando, perguntando: e aí, Deus? Está vendo? Abacuque perguntou para o Senhor: Senhor, até quando? Jó, Elias questionou a Deus. Jonas disse: olha, eu preciso morrer. Ele disse assim: pode tirar minha vida, que eu não sou melhor que meus pais. Jó, quantos questionamentos Jó fez, apesar de ele não atribuir a Deus pecado, mas ele fez questionamento, amaldiçoou o dia que nasceu, disse: maldito seria o dia que eu vim ao mundo. Fez questionamentos. E sabe que nessa minha caminhada eu encontro muitas pessoas que questionaram a Deus e vivem aqui naqueles conflitos assim. Já algumas pessoas me disseram: irmão, eu acho que Deus nem me escuta mais. Por quê, irmão? Irmão, já questionei tanto a Deus. Parece que eu já até blasfemei. Porque nesses momentos das minhas aflições, eu perguntei para Deus onde Deus estava. Eu perguntei para Deus por que Deus não responde, se Deus não está vendo. Muitas vezes eu cheguei até a questionar se Deus existe. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e dizer para elas desses mesmos personagens que também tiveram seus conflitos com Deus. E eles dizem para mim assim: olha, mas tem um irmão que, quando eu questionei a Deus, ele disse assim: Deus vai matar você, Deus vai fuzilar você, você está blasfemando contra Deus. Não estou vendo Deus fuzilando nenhum desses homens que honestamente chegaram diante de Deus e fizeram seus questionamentos para Deus. Não, muito pelo contrário. Eu estou vendo Deus indo de encontro de um homem, um profeta cansado, que está lá querendo: eu quero morrer. Deus falou: não vai morrer não. Você está cansado, come e bebe, porque muito comprido será o seu caminho. E Deus reanimando Elias. O que eu vejo é Deus aqui com muita paciência, mostrando para Asaf fica tranquilo, Asaf. O que parece que está tudo aqui desse jeito, fica tranquilo. Eu tenho um dia, no final eu resolvo tudo. Colocando paz no coração de Asaf. Diante de todos os questionamentos de Jó, eu não estou vendo Deus dando uma bronca de Jó, não. Apesar de que Deus fez várias perguntas para Jó, mas o que eu estou vendo é Deus pegando um homem ferido e restaurando a vida dele, e restituindo e trazendo ele de volta. Então, talvez você já fez alguns questionamentos para Deus. Se seus questionamentos são sinceros, fica tranquilo, acalma seu coração. Deus conhece quando honestamente a gente começa a questionar. Deus não é esse ser emborrado que muitas vezes a religião quer colocar para a gente. Um ser borrado, que não pode ser contrariado, que qualquer coisa está ali com uma varinha de condão para poder bater na sua cabeça, te destruir, te fuzilar por qualquer questionamento. Não, o que eu vejo na Bíblia é um Deus paciente, com seres que Ele criou, que Ele sabe que é frágil, que tem seus conflitos, que tem as suas dificuldades. O que eu estou vendo é um Deus benevolente para com os que sofrem. Esse é o Deus da Bíblia. Ele conhece a tua dor.
Então, honestamente, queridos, se você tem questionado a Deus, eu queria que você hoje, nesse momento, se fizesse uma conversa honesta com Deus, você e Deus. Eu queria que você refletisse em tudo aquilo que você ouviu. Talvez você estava como o Asaf aqui, quase desacreditando da fé, desacreditando de tudo. Mas hoje Deus está mostrando, abrindo os teus olhos, para dizer para você: existe um final, fica tranquilo, eu posso ter um final diferente para a tua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento, conversasse com Deus, contasse para Ele tua dor, falasse para Ele: Senhor, eu tenho dificuldades, muitas vezes entender até como o Senhor é, como o Senhor age. Senhor, sinceramente, às vezes eu duvido, até mesmo da sua existência, mas tem misericórdia do mundo. Conversa com Deus nesse momento, mas saia daqui crente em nome de Jesus. Senhor, eu entreguei, Senhor, a tua palavra. Senhor, na minha pequenez, na minha limitação, Senhor. Oh Deus, na minha limitação eu entreguei, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor falou ao coração aqui nesta noite. Eu sei que tu trouxe vidas aqui que precisavam ouvir esta palavra hoje. Aleluia. Senhor, eu sei que o Senhor me trouxe aqui hoje, nesse dia, estava escrito nos teus livros, Senhor. Estava programado. Sim, Jesus. Senhor, o Senhor conhece os nossos conflitos. O Senhor conhece a nossa pequenez. O Senhor conhece quantas vezes, Senhor, nós questionamos o Senhor, porque nós não entendemos, nós somos pequenos, cegos, limitados. Senhor, vemos apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Deus nos ajuda nas nossas dificuldades. O Senhor conhece, o Senhor sabe que essa vida não é fácil. Teu filho Jesus pisou esse chão. Teu filho Jesus comeu nosso pão, bebeu nossa água, sentiu nossas dores. Seu filho Jesus conheceu a ingratidão. Senhor Jesus conheceu. Senhor Jesus conheceu a traição. Senhor Jesus conheceu esse mundo de perto. O Senhor Jesus sabe da injustiça deste mundo, do pecado. O Senhor sabe o que passamos aqui. Mas o nosso anseio continua fortíssimo. Apesar de muitas vezes sermos limitados em compreender, o Senhor nunca nos abandonou. Mesmo quando não vemos, o Senhor está nos segurando pela mão e nos fazendo caminhar. Pai, muitas vezes nós somos imperfeitos demais para entender a tua grandeza, mas o Senhor é longânimo, misericordioso para conosco. Ó Deus, abençoa os teus filhos que ouviram a tua palavra nesta noite, e que eles possam refletir sobre isso, e que possam sair daqui com uma fé mais viva no Senhor, para enfrentar os embates da vida que nos aguarda lá fora, para enfrentar, ó Deus, os desafios dessa vida que continuaremos tendo que enfrentar, ó Deus, mas agora mais confiantes da tua benignidade, da tua bondade conosco, para a glória do teu nome e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Sobre o madeiro por mim, me conectou, salvou, me curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o mente. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tem você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente seu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente seu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Antes da gente encerrar aqui, queria fazer duas perguntas. A primeira é: se tem alguém aqui que ainda não fez essa decisão em ter Cristo como seu Salvador pessoal, como seu único e suficiente Salvador da sua vida, talvez hoje você sentiu no coração entregar a sua vida para Deus, eu queria que você fizesse, você manifestasse com a sua mão para que a gente pudesse orar com você. E tem alguém que ainda não fez essa decisão com Cristo? Olha, o ímpio sofre sozinho, sem esperança. Talvez você entrou aqui nas suas aflições da vida, você quer a ajuda, o auxílio de Jesus, entregue a sua vida para Ele. É Deus. Você terá a ajuda de Cristo, além de um futuro garantido que pare na eternidade. Tem alguém? Talvez tenha alguém que parou na caminhada, que desistiu por causa dos embates da vida. E hoje ouviu que Deus está te chamando de volta para a caminhada. E hoje ouviu que Deus dizendo: eu estou com você, eu nunca te abandonei. Talvez você abandonou a casa de Deus, mas Deus nunca te abandonou. É verdade. Hoje você quer fazer esse retorno à vida de comunhão com a igreja. Eu queria orar com você também, se tem alguém. Oh, aleluia, glória a Deus. A terceira e última pergunta que eu vou fazer é talvez para você que é crente. É crente, está congregando, não se desviou, mas hoje ouviu Deus falando com você, seus conflitos. Você muitas vezes está em conflito, enfrentando aflições pesadas, duvidando da bondade de Deus, duvidando até mesmo do cuidado, do poder de Deus, ou até mesmo se Deus existe. Mas hoje Deus está te chamando para fortalecer a sua fé. Se você quiser vir à frente, eu quero orar com você. Oh, Deus maravilhoso. E quando ele tem